Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 270 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 6 e 7 do livro de Neemias. Vamos à leitura? Capítulo 6. Planos contra Neemias. Quando Sambalat, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalat e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalat me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles, e pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, venha agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu, você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem eu tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalat o haviam subornado. Para isso o subornaram, para me amedrontar, e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalat, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noadia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. A reconstrução da muralha é terminada. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá eram aliados dele, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulom, filho de Berequias. Também falavam das suas boas ações na minha presença, e levavam a ele as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Capítulo 7. Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros, e eu lhe disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor, e os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. A relação dos que voltaram a Jerusalém. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro e nele estava escrito: estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá.
Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mordecai, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriate Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes. Os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas. Os filhos de Jesua, de Cadimiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores. Os filhos de Asaf, 148. Os porteiros. Os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzessim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias e os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim e os filhos de Amon. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Os seguintes voltaram de Tel-Milá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Toda esta congregação junta era de 42.360, além dos seus servos e das suas servas, que eram 7.337. Havia também
245 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, as suas mulas 245, os camelos eram 435 e os jumentos 6.720. Contribuições para o templo. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro 8,4 kg de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra 168 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata. O que o restante do povo deu foram 168 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel moravam nas suas cidades. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.